minha rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitor e no vídeo de hoje, rapaziada, tô trazendo aqui para vocês um indicador sensacional para você utilizar aqui no gráfico da Bullix. Depois de muito pedido, tô trazendo novamente esse indicador, essa estratégia e com melhorias, tá, rapaziada? Vou mostrar aqui para você no gráfico como você vai utilizar a melhor forma. Vou também te mostrar um outro indicador para você usar juntamente, né, com o Fractal e conseguir fazer muita grana. Fica até no final do vídeo, garotinho, que eu vou te mostrar também um gerenciamento brabo para você conseguir dobrar, triplicar a sua banca aqui no gráfico da Bullix, beleza? Só que antes da gente começar aqui o vídeo, garotinho, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo gratuito que tem lá no Telegram. Nesse grupo, rapaziada, eu passo scripts, passo planilhas e passo sinais diariamente também, rapaziada. Esses sinais eles estão batendo direto, 10-0, 9-1, tem uma galera fazendo grana lá, rapaziada. Então não perde tempo, garotinho. Para de quebrar sua banca, entra aí no link que vai estar na descrição e vem fazer uma grana com a gente. Quero convidar você também que não é inscrito no canal, tá chegando agora, a se inscrever, ativar as notificações que toda semana eu tô trazendo só conteúdo brabo aqui pra rapaziada. E deixa também o seu like, que eu sei que você vai gostar desse vídeo. A gente consegue ajudar mais pessoas e eu fico sempre motivado a trazer o melhor conteúdo 100% de graça pra vocês. Beleza, rapaziada? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos pro vídeo. Pega a visão, rapaziada. Estamos aqui no gráfico da Bullix. Testei essa estratégia nessa corretora e tá funcionando demais, rapaziada. Uma coisa que eu tô gostando bastante nela é que o suporte é todo em português. As pessoas são brasileiras, né? Geralmente as corretoras, o pessoal é de fora, então fica difícil de entender, às vezes, se você tem alguma dúvida. Então o suporte dela é brasileiro e o depósito mínimo dela é de R$60. Então com uma banca pequena você já consegue fazer as suas operações e até triplicar o valor da sua banca utilizando a estratégia que eu vou te ensinar agora. Eu comecei aqui com R$100, tá, rapaziada? A minha banca já foi para 1.600. Eu fiz poucas operações ainda, mas com as poucas operações que eu fiz, começando com R$100, minha banca já foi para 1.600. E como eu já falei, fica até no final do vídeo que eu vou te mostrar o gerenciamento que eu utilizei para eu conseguir chegar nesse valor com poucas operações. Ó, teve loss, mas mesmo assim, ó, eu tive 4, 5, 6, 7-2. Olha só, 7-2 e minha banca foi de 100 para 1.600, tá, garotinho? Então, vamos começar aqui com a estratégia, porque eu já falei demais para vocês verem como que é a assertividade do Fractal, garotinho. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. E lembrando que se você quiser se cadastrar nessa corretora, o link vai estar na descrição, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, rapaziada, é adicionar aqui o indicador Fractal no nosso gráfico, tá? O que que você vai fazer? Primeiro, colocar aqui o período de vela em 1 minuto, tá? A gente vai trabalhar com o período de vela em 1 minuto. Você vai clicar aqui no cantinho, vai colocar aqui, ó, em 1 minuto, vai desmarcar essa opção aqui, ó, de redimensionar automaticamente, tá? Deixa desmarcado. Depois você vai vir aqui, ó, em indicadores, vai vir aqui, ó, em popular e tem a opção aqui Fractal. Você vai clicar aqui em cima e vai manter a configuração que já vem da corretora. Período 5, as cores não precisa mudar, aí você clica aqui em aplicar. E daqui a pouco eu passo para vocês como vai funcionar essa média móvel também, tá? E como que funciona basicamente o Fractal, rapaziadinha? É bem simples e bem fácil, tá? Olha só esse exemplo aqui. O Fractal, ele mostra pra gente, como o período foi 5, o ponto mais alto das últimas 5 velas. Então, por exemplo, ó, aqui, essa é uma vela, essa é outra, essa é outra, essa é outra, essa é outra. O ponto mais alto que nesse conjunto de velas chegou foi aqui, ó, foi nesse ponto. E aí, depois disso, veio essa vela aqui, não conseguiu ultrapassar. Depois veio essa, também não conseguiu ultrapassar esse ponto máximo aqui. E aí apareceu a setinha do Fractal dizendo que esse foi o ponto mais alto. A mesma coisa vale, rapaziada, para o ponto mais baixo também, tá? Teve essa vela aqui, ó, esse daqui foi o ponto mais baixo que ela chegou. E aí as velas seguintes também não conseguiram, ó. Essa daqui não conseguiu ultrapassar essa daqui, né, o ponto mais baixo, e nem essa. E por isso apareceu a setinha do Fractal, tá, rapaziada? Basicamente é assim que esse indicador funciona. E como que a gente vai utilizar essa informação que ele passa a nosso favor? É bem simples, rapaziadinha. Aqui neste exemplo apareceu a setinha do fractal e aí veio essa vela aqui, ó,
que é um doji. Essa vela, ela não conseguiu superar essa última. Então, significa que vai começar uma microtendência de baixa. E aí, o que aconteceu? Veio essa vela confirmando, né? O fractal apareceu dizendo que ia começar uma microtendência de baixa. Veio esse doji confirmando essa microtendência. E aí, a gente faria a entrada nessa vela aqui, clicando aqui no abaixo, ó, dizendo que ela seria vermelha. E aqui a gente teria uma vitória, tá, rapaziada? E aqui também, ó, a mesma coisa. Apareceu o fractal, veio essa vela aqui confirmando essa microtendência de baixa. A gente entraria aqui dizendo que a vela seria vermelha e tivemos outra vitória. E também isso vale para uma microtendência de alta. Veio o fractal, essa vela aqui confirmou, né? Ela foi uma vela verde. A gente entraria nessa vela aqui dizendo que ela seria verde e a gente teve uma vitória. Ah, Vitor, mas aqui, ó, teve uma derrota. Calma, garotinho. Nenhuma estratégia é 100% assertiva, mas eu vou te mostrar como que você vai evitar o loss e você vai ter várias vitórias seguidas. Olha só, aqui teve o fractal, veio uma vela de confirmação, a gente entraria aqui dizendo que ela seria verde. Não deu, a gente teve uma derrota aqui. Mas por que que a gente não entraria nessa vela aqui dizendo que ela seria verde? Porque, rapaziada, a tendência aqui, ó, é uma tendência de baixa. Olha só, como que claramente a tendência é de baixa. Então, sempre que a tendência do gráfico for de baixa, a gente só vai fazer entrada clicando aqui, ó, no abaixo. Tá bom? A gente não vai fazer nenhuma entrada contra a tendência, mesmo aparecendo o fractal. E como que a gente sabe que a tendência está de alta, está de baixa, Vitor? Ai, meu Deus, eu não consigo ver. Se você não consegue enxergar isso daqui, garotinho, eu vou te ajudar. A gente vai adicionar um outro indicador no gráfico para auxiliar a gente na questão da tendência. Qual que é esse indicador? É a média móvel. O que que você vai fazer, garotinho? Você vai vir aqui em indicadores, aqui do lado, vai clicar em médias móveis novamente e vai colocar aqui o período 20, vai manter SMA e vai colocar a cor que você quiser. Eu sempre coloco o roxo porque eu gosto e aqui você pode aumentar um pouco a espessura da média móvel para você conseguir enxergar melhor. Clica aqui em aplicar. E aí o gráfico vai ficar dessa forma. Com esses dois indicadores, rapaziada, você vai ficar imbatível. E como vocês podem ver aqui, ó, nessa pernada de baixa, só nessa pernada de baixa, olha só, a gente teve, ó, uma vitória, ó, confirmação, entramos aqui, vitória. Aqui, ó, confirmação, entramos aqui, mais uma vitória. Confirmação, entramos aqui, vitória. Aqui foi uma derrota, tá? A gente estaria, ó, 3-1, confirmação, derrota. Ó, aqui mais para cima, confirmação, vitória, confirmação, vitória, confirmação, vitória. Não tem erro, rapaziada. Agora eu vou te mostrar como que você vai conseguir multiplicar o seu capital utilizando essa estratégia, mesmo com algumas derrotas. É bem simples e bem fácil. Eu já trouxe esse gerenciamento aqui para vocês num vídeo anterior e vou mostrar para vocês novamente como que basicamente vai funcionar, garotinho. Pega essa visão aqui. Vamos supor aqui que você tenha uma banca de R$100. O que que você vai fazer? A sua meta vai ser dobrar essa banca, tá, garotinho? E como que você vai fazer isso? Você vai dividir a sua banca por 10, garotinho. Ou seja, você vai ter direito a 10 entradas de R$10, tá? E o que que você vai fazer depois de ter dividido sua banca em R$10? A gente vai tentar fazer um Soros nível 4. Como que funciona o Soros nível 4, Vitor? Fala para mim. Você vai fazer uma entrada primeiro aqui, ó, por exemplo, ó, você vai fazer uma entrada com R$10, tá? O seu lucro vai ser de R$8,92, como você pode ver aqui. Você não vai fazer uma nova entrada com R$10, você vai pegar esses R$8,92 e somar com os R$10. Então, você vai entrar com R$18,92, garotinho. O seu lucro vai ser de R$16,88, baseado nesse payout que tá aqui agora, tá, rapaziadinha? Depois, você não vai entrar de novo com R$10 e nem com 18. Você vai entrar com os 18 que você entrou anteriormente, mais os 16,88, garotinho, que vai dar 35,80. Você tendo essa vitória, garotinho, você vai ter um lucro de 31,90
94. E aí depois você vai fazer a sua quarta e última operação. Vai ser os seus 10 que você entrou, mais os 8,92 que você ganhou, né, na primeira operação, mais os 16, mais os 31, que vai dar 67,74. E o seu lucro vai ser de R$ 60,43. Se a gente somar essas 4 operações que a gente fez, vamos ver quanto que vai dar, garotinho. Você vai ter feito aí o valor total de R$ 118, ou seja, você dobrou a sua banca com 4 operações. Ô Vitor, mas aí se eu chegar aqui nesses 31 e perdi, você não perdeu 31, você perdeu R$10. Então você vem aqui para o próximo R$10 e tenta fazer novamente, acertar 4 vezes seguidas. E assim sucessivamente, você vai ter 10 chances de fazer isso. Claro que se você chegar aqui, por exemplo, na 8ª chance e conseguir, você não vai ter dobrado a sua banca, mas mesmo assim você vai estar no lucro. Igual, por exemplo, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu fiz uma entrada aqui de R$100, tá? Lembrando que essa não é a minha banca, tá, rapaziada? É um valor que sobrou. Não é para você sair pegando R$100 e sair tacando aqui, não. E sair já colocando banca toda, não. Isso aqui é um valor que sobrou. Eu entrei com R$100, ganhei 89, depois somei os 89, né? Com R$100 entrei com 189 e assim sucessivamente. Chegou no final dessas 4 operações, eu já estava com mais ou menos 1.100, mais ou menos. E aí, ou seja, eu fui de 100 para 1.000 e poucos. Aí o que que aconteceu? Aqui, ó, eu fiz 2 entradas e perdi, para vocês verem que nada é as 1000 maravilhas. Fiz 2 entradas de R$100, perdi, e aí depois eu fiz mais 3, em vez de eu fazer 4, se você quiser, você pode fazer somente 3 entradas também, não tem problema. Fiz 3 entradas consecutivas utilizando os Soros da forma que eu falei, e aí a banca foi para 1.600, tá, rapaziada? Ou seja, foi de 100 para 1.600 rápido. Só que, como eu disse para vocês, nada é 100% assertivo. Por isso que você tem que seguir da forma que eu tô te falando aqui e você tem que dividir a sua banca. Você não vai pegar uma banca de R$50 e fazer uma entrada de 50, não. Se a sua banca é de R$50, você divide ela por 10, vai dar 10 entradas de 5 e vai fazendo isso. Principalmente com essa estratégia que é altamente assertiva, beleza, garotinho? E, rapaziada, se você não tem tempo de fazer essas operações aqui, né? Ah, não, eu não quero ficar na frente do gráfico, isso aqui é demais para mim. Eu vou deixar também na descrição o link de uma automação que vai fazer as operações para você de forma automática, tá? Ela tem inteligência artificial, então ela consegue identificar qual o melhor par, qual a melhor estratégia ela vai operar e pronto, você só tem que definir o seu stop win e o stop loss, beleza? Se você quiser conhecer como funciona esse robô, o link vai estar aí na descrição. Agora a gente vai fazer uma operação aqui para vocês verem de fato como que é feito as entradas utilizando essa estratégia. Assim que aparecer aqui uma oportunidade, já vou fazer a entrada para vocês verem, beleza? Olha só, rapaziada, provavelmente aqui já é uma oportunidade de entrada pra gente, tá? Veio essa vela aqui vermelha. Se essa vela aqui finalizar vermelha abaixo aqui da nossa média, provavelmente vai aparecer o fractal, a gente já faz a nossa entrada, tá? Que essa daqui é a vela de confirmação. Vamos ver aqui. Ó, pronto, olha só o que aconteceu, rapaziada. Veio aqui essa vela vermelha, depois veio essa vela vermelha aqui de confirmação e apareceu o fractal. Essa vela aqui ela já nasceu dando um pulo para cima, então se ela finalizar verde fininha aqui, eu ainda vou ter a vitória, tá? Vamos aguardar. Pronto, rapaziada, tivemos aqui a nossa vitória tranquila. E para você que ficou até o final, esse é um macete que eu sempre também indico vocês a fazerem, que é o quê? Pegar na vantagem. Você vai esperar a vela dar um pulo, né, para a direção contrária, né, que você vai fazer a operação. Ou seja, era para a vela ficar vermelha, ela deu um pulo aqui para cima. Eu fiz a operação quando ela bateu aqui na média móvel, ó. E aí ela continuou verde, né? Ela ficou verde, não ficou vermelha, mas foi uma vitória. Então, se você quiser ficar até mais assertivo ainda, né, com essa estratégia, com esse indicador, é interessante você pegar sempre na vantagem. Esperar a vela dar um pulo, né, na direção contrária, você dá um tapa nela, né, falando para ela descer ou para ela subir e pronto. Igual aqui, por exemplo,
tive a vitória tranquila, beleza, rapaziada? Então basicamente é assim que você vai fazer as operações. Mas deixa aí nos comentários aí se você conseguiu, se você teve uma lucratividade bacana aí com essa estratégia, beleza? Basicamente esse é o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, garotinho, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. E se você não tem o cadastro ainda na Bullix, vou deixar o link aí também na descrição para você se cadastrar e fazer uma grana com a gente, beleza, rapaziada? Tamo junto? Valeu!